Sejam todos bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. E no vídeo de hoje nós iremos abordar o assunto relacionado ao que é o Reino de Deus. E para darmos início a esse tema, eu vou trazer para vocês uma definição do que é um reino. O reino é uma nação ou estado governado por um príncipe reinante que tem título de rei ou de rainha, cujos habitantes estão sujeitos a esse rei ou rainha. Trata-se de um estado ou nação regido por uma monarquia. Monarquia é uma forma de governo. Um exemplo, que temos aí é a Inglaterra, onde essa nação é regida ali por uma rainha, a rainha Elizabeth. E lá eles têm leis próprias, é regido por um rei, e esse povo, eles na verdade, os habitantes, eles estão sujeitos a esse tipo de governo que é a monarquia. E, por exemplo, se a gente sai daqui, somos brasileiros, se saímos daqui e passamos, vamos supor, viajamos para esse lugar, saindo daqui, ao adentrar em território, da Inglaterra, nós passamos a iremos seguir ali o que de fato o país rege. Em muitos casos iremos atender, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se aqui no Brasil a gente dirige do lado esquerdo, lá na Inglaterra a gente não vai chegar lá e entrar em um carro, porque nós não vamos encontrar um volante do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Então a gente vai ser regido, vai ser direcionado segundo a lei de lá. E trazendo isso para o que é o reino de Deus, é o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no futuro. É apresentado pela presença de Jesus Cristo na terra entre os homens. Ou seja, a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela tem domínio sobre o homem, sobre apenas um país, que é a Inglaterra. Mas a diferença é que o domínio de Deus, ele não rege somente um país. Ele rege sobre todos os homens. O domínio de Deus é sobre todos, porque Ele é o Rei Supremo, Ele é o grande eu sou, Ele que é o Criador de todas as nações do planeta Terra. Então, nós somos regidos por esse domínio de Deus. E esse reino, ele não é de forma física, da forma como que a gente possamos ver com os nossos olhos, contemplar com nossos olhos. Lógico, veremos sim, futuramente, após a sua vinda, onde Ele estabelecerá de fato e por final o seu reino. Mas o reino do Senhor, Ele já habita, é apresentado pela presença do Senhor Jesus Cristo em nós, entre os homens. Tanto como hoje e será futuramente, quando de fato Ele estabelecerá o seu reino físico. Mas enquanto esse reino ainda não é estabelecido fisicamente, nós já podemos usufruir desse reino de Deus habitando dentro dos homens, aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador e de fato começam ali a perseverar no caminho para então a gente poder passo a passo ir conhecendo esse reino, esse domínio de Deus sobre os homens, daqueles a qual de fato, de verdade, o recebe como o Senhor Jesus como seu Salvador. E em Mateus 3:2 vai nos dizer o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Essa foi a pregação de João Batista, quando o profeta Isaías bem profetizou acerca dele, de que ele viria antes do Senhor Jesus para preparar o caminho, ou seja, dizendo que o reino já estava chegado, ou seja, ele já estava se referindo ao rei que estava vindo. Então ele veio para preparar o caminho, chamar o povo a arrependimento para receber o Messias esperado, o Messias que tantos profetas no passado profetizaram, e ele já estava se referindo acerca disso. Arrependei-vos, porque até aquele momento o reino de Deus ali, ainda já não havia sido anunciado, porque o povo ainda estava vivendo na lei do Antigo Testamento.
Só que Jesus, ele veio para mudar, né, esse cenário e veio para estabelecer esse reino como os judeus, eles esperavam um Messias que estabelecesse um reino humano, né, de que Jesus Cristo ele viria como um rei com espada, sabe, para poder lutar pelo seu país, vestido de vestes reais, mas Jesus ele veio totalmente diferente daquilo que era esperado pelos judeus. E João Batista então vai anunciar sua vinda, dizendo para o povo, né, que após ele haveria um maior que ele. Ele estava se referindo a Jesus Cristo, ao Rei Jesus, que viria para mostrar, abrir os olhos dos cegos de que de verdade que o reino de Deus não era como os judeus estavam esperando, mas que o reino de Deus vinha através do Senhor Jesus Cristo, né, quando ele de fato se entregasse na cruz, ressuscitasse e nos desse a salvação. É o reino habitando em nós, habitando dentro de nós. E para que possamos de verdade entender sobre o reino, João Batista ele vai chamar o povo ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, para que possamos de verdade, se é chegar o reino de Deus, é necessário que haja arrependimento em nós, para que possamos conhecer, porque quando Jesus ele vai nos dizer, vai ensinar para os seus discípulos, os discípulos pedem para Jesus ensiná-lo a orar. E quando ele ora, né, faz a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O reino de Deus já é estabelecido nos céus, mas é necessário que esse reino venha sobre nós quando nós o chamamos, quando nós o buscamos, e esse reino passa a dominar a vida do crente, a vida daqueles que de fato recebem a Jesus como seu Salvador, por meio do Espírito Santo, que vai o quê? Nos habilitar, né? Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, automaticamente o Espírito Santo ele passa a habitar dentro do crente. Uma vez o Espírito Santo habitando dentro de nós, o Espírito Santo ele conhece a mente de Deus. E dentro do corpo humano há um Espírito, o Espírito que Deus nos soprou quando Ele nos criou. Então tem o Espírito Santo que foi o Espírito Consolador que Jesus Cristo nos prometeu, que Ele viria para revelar toda a verdade, ou seja, o Espírito conhece a mente de Deus. Então, quando nós desocupamos a nossa mente das coisas que o mundo nos dá, que o mundo nos oferece, quando nós desocupamos, quando nós nos arrependemos, e nós buscamos ao Senhor, é possível a gente discernir a sua voz, conhecer a mente de Deus, conhecer a verdade, né? O mistério de Deus, o conhecimento de Deus que o homem não tem, a não ser por meio do Espírito Santo, e a verdade de Deus, só o Espírito dele pode revelar-nos a nós. Mas para que isso ocorra, é necessário uma conexão entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, e por meio do Espírito de Deus, a nossa alma. Não tem como a gente não conseguir discernir em nossa alma e em nossa mente. Só que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de poder discernir a voz de Deus. Por quê? Porque a nossa mente está ocupada demais para ouvir a sua voz. Então, para que possamos conhecer o reino de Deus, esse domínio dele sobre nós, nós devemos nos arrepender, né? E quando nós nos batizamos, nos arrependemos, o Espírito Santo passa a morar em nós e é o Espírito Santo que vai nos revelar. Ou seja, é o domínio de Deus, é o reino de Deus, as coisas que o reino de Deus estabelece habitando dentro de nós. Não é de forma visível, mas é de forma interior, é por meio de experiências, né, que cada um vai provar daquilo que o reino vai nos oferecer. E isso não é de um dia para o outro, é necessário a gente estar buscando continuamente em Deus, o conhecimento dele, a revelação que ele tem a nos dar acerca do seu reino, né? Toda a verdade, conhecimento, sabedoria, isso vem de Deus e só nos é concedido por meio do Espírito Santo. Então, se nós não recebemos o Espírito Santo, como iremos conhecer qual é a vontade de Deus? Como iremos conhecer conseguir discernir a sua voz, e como iremos ter essa experiência de ter o reino dele habitando
em nós, porque uma vez que o reino de Deus habita dentro de um crente, é impossível nós não sermos transformados, nós não sermos mudados e nós não entendermos de verdade o que é o reino dele habitando em nós. Então o reino ele vai ser estabelecido sim,